Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor de Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meu nome é Fernando Santos e estamos mais uma vez aqui juntos para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, onde nós vamos fazer um áudio sobre o capítulo 116, que está intitulado como Agir de Acordo. Então, mais uma vez, vamos conversar a respeito desse capítulo, que, como sempre digo a vocês, é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um livro que nos traz muito conhecimento, onde Emmanuel nos traz lições e conhecimentos muito importantes para a nossa caminhada. Sabemos o quanto ainda temos que crescer, que melhorar, e essa oportunidade que nós temos aqui hoje, não é? É uma oportunidade que é nos dada todos os dias para que busquemos as nossas melhoras através dos ensinamentos do Mestre Jesus, agora com uma possibilidade e um conhecimento através da doutrina espírita, do Consolador prometido, que vem nos revelar de uma forma mais clara, inteligível, né, mais legível, dos ensinamentos de Jesus, onde Kardec traz de forma mais clara aí, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, não é, do Livro dos Espíritos, vem alguns esclarecimentos para que se torne mais claro para todos nós. Mas ele começa, né, o capítulo aqui, 116, que é agir de acordo. Ele traz uma passagem que Paulo escreve para Tito. Ele diz assim: confessam que conhece a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, ele já começa, Emmanuel aqui, com essa passagem de Tito, né? Então, a gente sempre fica curioso, pelo menos eu, e a gente vai pesquisar, a gente vai olhar que ele escreve para Tito, né? E quando a gente vai pegar em Tito primeiro, vai estar lá, é muito maior, né, a conversa que ele começa dizendo que tá escrevendo para seu discípulo, né, para que ele estava, na verdade, Tito estava em Creta, na ilha de Creta, estava sendo encaminhado para a ilha de Creta, né, onde lá existia um povo, né, cheio de hipocrisia, de mentira, né, e ali falava-se muito de Deus, né, mas não agia de acordo com as obras de Deus. Então, naquele lugar, na verdade, ele estava escrevendo para Tito isso para mostrar a Tito, ensinar a Tito o quanto ele tinha que trabalhar naquele lugar para fazer com que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, fosse bem colocado e as obras fossem bem feitas, né? É tanto que ele diz que ele tem que andar pelo caminho certo, que ele não pode seguir, se meter em confusões, né? Ser uma pessoa do bem, que os filhos dele tenham o mesmo caminho, que ele não evitasse bebidas em excesso. Então veja que
uma série de coisas que ele coloca aí, que era o agir de acordo, como ele coloca aqui no texto, né? Então, ele coloca para que Tito tenha isso, como já sabendo que ele estava indo para aquele lugar, que ele agisse de acordo segundo as obras de Jesus, né? Não praticasse o que os outros lá praticavam, né? De forma errada as coisas. Então, ele já começa aí fazendo essa coerência, né? Que nós temos que ter. E se a gente pensar no nosso dia a dia, será que a gente está sendo coerente com a nossa doutrina, né? Será que estamos sendo coerentes com os ensinamentos de Jesus? Será que estamos praticando isso de fato? Então a gente precisa fazer já essa reflexão aí, né? Desculpa, referente a isso, né? Então aí se você pegar esse título, né, pegar a leitura completa, você vai ver o quanto ele já coloca de pedindo a Tito essa coerência, né? De agir de acordo, para que a gente possa também refletir, todos nós, né? Será que estamos agindo de acordo com a nossa doutrina, com os nossos ensinamentos da doutrina, ou não, né? A gente está dizendo que é espírita e faz outra coisa. Né? Então a gente precisa, na verdade, ele está assim colocando, né? Para que a gente haja de acordo, seja coerente, né? Com o que nós pregamos. Muitas vezes a gente não está sendo coerente com o que nós pregamos, né? Dizemos uma coisa e fazemos outra. Então aí já se coloca um ponto para a gente refletir. Será que eu estou dizendo uma coisa e fazendo outra? Né? A gente conhece o Evangelho, sabe o que está lá no Evangelho, mas a gente não, às vezes não age de acordo, né? E quer dizer que a gente precisa agir de acordo, que a gente precisa seguir esses ensinamentos. E também a gente já viu em outros capítulos, teve um capítulo que foi capas, né? Muitas vezes a gente usa uma capa, né? Que a gente viu no capítulo aí, aquela coisa que a gente parece ser uma coisa, mas na verdade somos outra. Então a gente usa essa capa muitas das vezes, né? Então a gente precisa entender isso, né? Porque é muito importante, porque se a gente segue uma doutrina e lá fora a gente faz outra coisa, que credibilidade? Olha aí, fulano é espírita, mas ele faz isso, faz aquilo. Então, quer dizer, eles começam a fazer uma comparação, né? Sobre isso. E a credibilidade, né, do trabalho, da doutrina, fica por água abaixo, né? A gente vai ver no texto aqui de Emmanuel que ele vai fazer alusão a isso. Então, é importante que nós agimos de acordo. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que quando a gente está no centro, né, ali a gente se sente melhor, se está bem, mas a gente tem que ser da mesma forma lá fora, não é verdade? O que nós somos dentro da casa espírita, temos que ser lá fora também, não é verdade? Então, o grande esforço é esse, né? Que nós temos que fazer. Estar dentro da casa, trabalhar, né? Nos esforçar para que a gente possa ser lá fora a mesma pessoa, não é verdade? Porque esse é o grande desafio. A gente vai ver lá que existe um capítulo lá 17, o item 4 que fala, né? Fala que a gente precisa, na verdade, fazer esforço, né? A gente precisa nos esforçar, né? Como é que conhece o verdadeiro espírito? Você reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não é? E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então a gente precisa, na verdade, se esforçar.
O verdadeiro espírito é pela sua transformação moral. Então, a transformação moral, né, é o grande caminho que nós temos que buscar, né? E esses esforços que nós temos que fazer para domar as nossas má inclinações. Então, se a gente vê isso, está no capítulo 4, né? Os bons espíritas, vai estar lá essa passagem aí, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é fácil, não. Está dizendo aí que a gente tem que se esforçar, né? Se esforçar para agir de acordo. Esse esforço, eu sei que quanto a gente erra. Eu não estou dizendo aqui que nós não erramos, não. Com certeza erramos. Com certeza temos muito que melhorar ainda, mas você precisa reconhecer isso. Mas ele diz que a gente tem que procurar domar, né? A gente precisa, ele diz aqui, ó, precisa domar as suas má inclinações. Ou seja, eu tenho que buscar todos os dias e começar a entender onde é que eu preciso melhorar mais, onde é que eu preciso mudar, onde é que eu preciso fazer essa mudança, essa transformação, não é? Na minha vida, para que eu possa agir de acordo, ser coerente, né, com o evangelho redivivo, né? Então a gente precisa, né, fazer esse esforço. Mas o texto é o texto pequeno que nós vamos ler, mas de muita profundidade, porque ele traz alguns questionamentos e nos mostra também alguns outros. Ele diz assim: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, ele já fala aí a feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que de simples campo para as novas observações técnicas da ciência estável no mundo. Então ele quer dizer o que, no meu entendimento? Que o Espiritismo, né, não é só a questão da ciência. Não é só Kardec, ele fala na ciência, teve que ter a ciência para que pudesse ser montado todo esse trabalho, né, através de pesquisa. Isso é importante. A ciência é importante para o espiritismo, né? Mas também a gente tem que ter essa feição, né, do cristianismo redivivo, dizendo que esse papel é muito mais importante. Não quer dizer que a ciência não seja mais importante. A ciência sempre vai ser importante, porque ela sempre vai lhe mostrar, ela vai lhe trazer as observações e vai mostrar isso para você. Mas esse evangelho que a gente tem que buscar, um evangelho dos ensinamentos de Jesus, não é? Através dessa questão moral, para que a gente possa passar isso. Se a gente pensar, né, quando Estevão, lá, se você pegar o livro Paulo Estevão, Estevão quando conheceu, né, os ensinamentos de Jesus, ele mudou completamente. Ele foi lá e começou a mostrar aquele trabalho, pregar o evangelho, mostrar o caminho para as pessoas. Então ele começou ali a fazer uma mudança na vida dele. A mudança foi tão grande que incomodou tanto Paulo, Saulo de Tarso, né? Que não aceitou, que não queria entender e não queria aceitar aquilo, porque estava mexendo um pouco com ele, né, com os brios dele, né? E é isso que às vezes acontece, né? Então, ele procurou ser coerente com os ensinamentos de Jesus. Então veja que aqui nesse primeiro parágrafo, ele diz que a gente tem papel muito importante, é um papel mais alto que o simples campo das novas observações técnicas da ciência estável no mundo. Né? Então, é viver esse evangelho de fato, né? É procurar trabalhar ele, de certa forma, com mais afinco, né? Buscando sempre a melhoria.
Ele continua dizendo a terra até agora. Ele está dizendo a terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando, porém, através de obras individuais. Ele está dizendo que a terra até agora, ou seja, no dias de hoje, até os dias de hoje, né, existem organizações religiosas repletas que confessam a existência de Deus, mas agem de forma diferente, através de obras individuais. Ou seja, ele está ali fazendo as coisas, mas confessam que acreditam em Deus, que seguem Deus, mas faz as coisas por conta dele, né? Através de obras individuais, né? Que pode passar um monte de tempo ali fazendo um monte de coisa, mas age por conta própria. Está muito preocupado com ele, de fazer do jeito dele, mas não agindo da forma correta através do Evangelho de Jesus, né? Então vai existir isso. Ele diz que até agora, não quer dizer que há de muito tempo atrás isso já existia e ainda existe, né? E ainda existe, né? Pessoas que acham que é do jeito que eles querem, do jeito deles. E na verdade não é, né? Aí ele diz assim: o intercâmbio de dois mundos, visível e invisível. Olha, o intercâmbio de dois mundos, visível e invisível. De maneira direta e objetiva, esse ajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Então a gente percebe aqui, né, que esse intercâmbio do mundo visível e invisível, aí a gente percebe a questão do Consolador prometido, né? Porque o Consolador prometido, ele veio explicar as coisas que não tinham explicação, não é? Veio fazer esse reajustamento, né? Entre as relações comum com os homens. Então, o Consolador prometido, né? Na verdade, ele veio, de certa forma, mostrar o que Jesus falava por parábola, né? Por alegoria. E o Consolador prometido veio mostrar. Então, o Espiritismo, o Consolador prometido, veio abrir os nossos olhos, veio nos ensinar, veio nos esclarecer, né? Veio nos consolar de algumas coisas que a gente não sabia, que a gente não entendia, né? Que a gente não tinha resposta. Ele veio trazer essa resposta para todos nós. Mas que a gente possa entender isso e agir de acordo, não é? Que a gente tenha coerência, que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então veja que ele traz também isso para todos nós, né? Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Olha aí uma pergunta. Então, como é que eu posso conciliar o conhecimento de Deus e menosprezo dos semelhantes? Ou seja, eu conheço a doutrina, eu sei os caminhos, mas eu menosprezo o meu próximo, né? Eu não ajudo, eu não sou caridoso, né? Eu conheço, eu sei da doutrina, eu sei tudinho da doutrina, né? Mas eu não ajo, eu não ajudo, eu menosprezo, não é? O semelhante. E aí? Então não não vai estar de acordo, não vai estar coerente, não é? O que eu sei e o que eu faço, o que eu ajo. Então a gente precisa ter essa coerência. Ele coloca muito isso aqui para a gente, né? Aí ele fala assim: as antigas escolas religiosas, a força de se regimentarem como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que habitam as forças vivas do espírito. Então, tem muito tempo, né? A gente sabe disso, das escolas religiosas, né? Que era muita coisa política, estava muito preocupado em obter as coisas,
né? Quantas guerras não houve, né? Quantas coisas não aconteceram por questões políticas que ainda existem até hoje, né? E quantas coisas aconteceram no mundo por isso, porque eles estagnaram pela questão da fé, né? Não existia uma fé raciocinada, né? Então isso era uma coisa que atrapalhou bastante, né? Porque que fé as pessoas iam ter numa coisa que não era boa, né? Então é isso que a gente via que acontecia bastante, né? Então é essa mudança, né? Essa coisa que a gente precisa realmente ser verdadeiro, passar os ensinamentos de forma verdadeira e segura, né? Com a questão moral. Aí ele finaliza aqui. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Então a doutrina consoladora, né, vem fazer essa comunicação para que as pessoas entendam de forma correta, né? O evangelho, para que esse evangelho ele floresça. É como ele mandou Tito, né? Escreveu para Tito lá, para que Tito florescesse, para que Tito mudasse, para que Tito ensinasse as pessoas, para que Tito afirmasse, acabasse com as coisas vulgares, com as coisas que não pertencem, que não eram boas, que atrapalhava os ensinamentos o evangelho, né? Então ele fazia tudo isso. Então, lá, quando ele escreve para Tito, que Tito passa a ser um presbítero, vamos dizer assim, na igreja, eles falam isso, seria aquele presbítero lá na igreja onde ele tinha essa missão, né? De passar isso. Então ele tinha que passar as verdades, ele tinha que ser uma pessoa de ensinamentos morais, né? Passar as coisas do bem. Então, essa lição, eu vejo que a gente precisa entender ela e procurar, de certa forma, fazer uma reflexão de como é que nós estamos agindo, né? Dentro dos nossos papéis que nós temos dentro de uma instituição. Será que eu estou agindo de forma correta? Será que os ensinamentos que foi me colocado eu tô fazendo de forma correta? Não é? Ou eu estou ensinando uma coisa que não é devida a alguém? Então é preciso que a gente reflita sobre isso, né? Então aqui ele vem trazer para nós essa coisa do agir de acordo, ser coerente com o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E essa coerência, ela nos leva também, não é só em relação à doutrina, em relação a uma religião, não. É uma coerência também dentro da sua casa, é uma coerência com sua família, não é? Aí tem até no Evangelho uma passagem que a pessoa é bom, né? Com as palavras e tal, dentro da religião, mas na casa ele não é? É um tirano. Então não existe uma coerência entre aquela pessoa que é naquela religião, mas na casa dele ele não é, ele é um tirano. Então não existe a coerência. Então, o título é agir de acordo. A gente precisa agir de acordo. A gente precisa agir de acordo na nossa casa, a gente precisa agir de acordo no nosso trabalho, a gente precisa agir de acordo com as pessoas, não é? A gente tem que ser essa pessoa numa condição de moral boa, né? Para que a gente possa ser uma pessoa sempre do bem. A gente sabe o quanto isso é difícil por ainda prevalecer a questão da vaidade, ainda prevalece muito a questão do egoísmo, não é? O egoísmo, ele traz isso ainda, né? Para que a gente ainda precisa melhorar muito.
Então, a gente precisa fazer essa reforma. A gente precisa melhorar as nossas fraquezas, não é? A gente precisa é, é, nos esforçar para que a gente erre menos. A gente precisa nos esforçar para que a gente erre menos. Então a lição é uma lição bacana, o texto é pequeno, mas ele traz essa reflexão, pelo menos eu entendi, né? O quanto a gente precisa fazer isso, o quanto a gente precisa é, é, melhorar para que a gente possa agir de acordo. Então, meus irmãos, fica aí a lição, né, para todos nós, sobre esse título, que a gente precisa agir de acordo, ser coerente, né, com que a gente com que a gente segue, se é uma religião, ser coerente com o trabalho que a gente faz, ser coerente com a nossa família, né? E agir de acordo, para que a gente possa ter essa consciência tranquila, para que a gente possa realmente saber, olha, eu estou aqui, mas estou fazendo as coisas sendo coerente. Quando eu não sei, eu tenho que dizer que não sei, não é? Dizer que eu não entendi, que eu preciso melhorar ainda nisso. Mas que a gente também não vai parar por causa disso. A gente tem que agir, a gente tem que trabalhar, não é? A doutrina espírita, né, na seara espírita, precisa de muita gente para trabalhar. E a gente não pode deixar isso para trás, mas é preciso que a gente seja coerente, né? O que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo, o que eu estou seguindo, eu preciso agir de acordo. Então, que fica aí a lição para todos nós, inclusive para mim, né? Porque eu que estou aqui estudando, estou buscando, eu estou passando primeiro por mim, né? E eu sempre digo que é muito bom fazer esse trabalho para que a gente também, porque a gente também aprende muito, né? Então, eu agradeço muito, né? Sei que às vezes a gente sabe que é difícil, mas o bom é que a gente aprende bastante, né? E que essa transformação seja feita na nossa vida, como foi feita na de Saulo, né? Saulo foi perseguidor dos cristãos, né? Chegou a fazer o que fez com Estevão, mas depois ele conseguiu fazer essa mudança, essa transformação na vida dele. Então ele fez uma transformação e conseguiu ser coerente, né? Depois que ele conheceu Jesus. Então, a gente precisa ser coerente quando a gente encontra Jesus, porque a gente tem que seguir Jesus, e seguir Jesus não é fácil. O que Paulo passou depois que ele fez a mudança foi muita luta. Ele teve que passar um tempo no deserto, não é? Passou um tempo lá porque ele sabia que não tinha condições, ainda tinha muita coisa na vida dele que ele não conseguia mudar. Ele precisou se afastar por aquele tempo, para que ele pudesse fazer as mudanças dentro do coração dele, para que ele enfrentasse tudo que ele enfrentou, não é? Para que ele conseguisse fazer com que esse evangelho fosse passado por vários cantos do mundo. Então é isso, meus irmãos. É essa força, essa vontade, esse esforço, essa força para mudar as nossas más inclinações que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, para que a gente possa agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, agir de acordo com esse evangelho redivivo de amor ao próximo. É isso que a gente precisa fazer, né? Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês nesta noite, né? Que eu estou aqui, mas que é muito importante para todos nós, né? Eu agradeço muito que Jesus Cristo nos ilumine, nos guie, nos abençoe, né? Para que a gente possa cada dia estar firme, né? Nessa doutrina, seguir os ensinamentos, né? Que a gente possa agir de acordo, que Jesus possa nos iluminar,
né? Só tenho que agradecer a Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração de trabalho, que sempre nos ajuda, nos guia, nos ilumina. Sendo assim, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos, né? Que possa iluminar as nossas vidas, que todos aqueles que estão neste momento possam contemplar esse amor de Jesus, né? Aqueles que não estão podendo também, que os anjos e os espíritos de luz possam ajudar todos, né? Sendo assim, agradeço em nome de Deus, em nome de Jesus. Assim seja. Muita paz e muita luz para todos.